É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a nossa meditação sobre a Palavra de Deus que a Santa Liturgia nos apresenta no dia de hoje. Estamos na 14ª semana do Tempo Comum. Hoje é a segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Ontem nós não iniciamos a semana com a leitura do texto do Evangelho previsto para o domingo da 14ª semana, porque celebramos de forma transferida a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Mas no Evangelho de ontem, do Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que nós estamos lendo a cada domingo, nós víamos Jesus, que depois de ter entrado naquele território da Samaria, de não ter encontrado acolhida, de alguns discípulos terem querido mandar desse fogo do céu, que Jesus os reprovou nessa sua atitude, nós vemos que Jesus manda 72 discípulos, escolhe 72 que vai mandando diante de si para preparar o caminho. Olha só, Jesus, diante de uma dificuldade que ele encontrou, que foi aquela dificuldade daqueles samaritanos que não acolheram, Jesus não retrocedeu de maneira que desistiu do seu projeto. Ao contrário, Jesus conseguiu juntar mais gente para poder mandar preparando o seu caminho, anunciando essa sua ida, a sua passagem. Eu e você que estamos aqui, ontem celebrávamos a festa de São Pedro e São Paulo, apóstolos. A palavra apóstolo é a mesma palavra missionário. Missionário e apóstolo é a mesma coisa. Missionário é na nossa língua portuguesa. Em grego, apóstolo significa missionário. Portanto, enviado, alguém que você manda. Não é quando você manda uma carta, naquele tempo que a gente mandava carta, porque agora com celular, e-mail, não sei o que, ninguém nem manda mais nada disso. Tinha lá código postal, apóstolo, tá sentindo os sons aí, vizinhos, parentes, próximozinhos? Pois é, o lugar para onde você estivesse enviando a sua carta. Tem um endereçamento postal, um endereçamento de envio, uma determinada região. Nós somos enviados ao mundo, temos uma missão em relação ao mundo. E a nossa missão é essa de preparar a vinda do Senhor. O Senhor vai voltar. No Antigo Testamento, os profetas prepararam a vinda de Jesus, a sua primeira vinda. Nós, como igreja, preparamos a segunda vinda de Jesus, o seu retorno como Senhor, juiz dos vivos e dos mortos, Senhor da história. Esse é o nosso papel, essa é a nossa tarefa. Aí ontem, no Evangelho de ontem, Jesus mandava esses 72. Eu disse, Jesus encontrou uma dificuldade, encontrada a dificuldade, ele não retrocedeu, ao contrário, ele ampliou o seu projeto, arranjou mais gente para colaborar. E aí você, quando encontra uma dificuldade, qual é a reação? É pegar, se encolher todo como aquela... Tem uma plantinha que chama, na minha região a gente chama mimosa, ou também fecha a porta, Maria que o boi vem. É uma folhazinha que parece assim, com as folhinhas mais miudinhas, né? Na hora que você toca na folhinha, ela se fecha toda. Então, a gente não pode fazer assim, né? Na hora que veio uma primeira dificuldade, a gente se recolher e não se expandir. Jesus, ao contrário, aqui a dificuldade que ele encontrou serviu para ele expandir o projeto. Arrumou 72 discípulos para mandar. O número é simbólico, esses 72 discípulos. Ele é simbólico porque ele significa 12 vezes 6. 12 é o número das tribos de Israel, é um número que fala desse povo de Deus, da antiga aliança, mas 12 é também... fala do tempo, né? O percurso de um ano como nós conhecemos hoje, o giro de um ano. Ou seja, o tempo e o espaço são lugares da nossa missão, são lugares do nosso envio. E o número 6? A gente sabe que o número 6 é o sexto dia, é o dia em que o homem foi criado. Portanto, a missão da igreja, a igreja é mandada a cada homem, ou seja, homem aqui no sentido do ser masculino, macho, não. Homem no sentido de pessoa. A igreja, a missão da igreja é para cada pessoa concretamente. Mas o número 6 é o número que vem antes do 7.
7 significa a perfeição na Bíblia, o número 6 significa um número incompleto. Portanto, a missão da igreja, o Evangelho de Cristo, é dar essa boa notícia a esse homem que se encontra incompleto, a esse homem que se encontra carente, para que ele seja completado. Depois também a gente ouvia Jesus no Evangelho de ontem, nós não ouvimos porque lemos o Evangelho da solenidade de São Pedro. O Evangelho de Lucas mostrava, né, que a igreja é mandada, os apóstolos são mandados como lobos, ou melhor, perdão, como... Oh, Jesus, que ato falho! São mandados como ovelhas no meio de lobos. Ovelhas no meio dos lobos. Os lobos devoram as ovelhas. E assim Pedro e Paulo são devorados, né, por aqueles lobos daquele momento. Mas olha só, são mandados como ovelhas no meio de lobo, mas não para adotar as estratégias dos lobos, não para usar a violência do lobo, mas vai com aquela paz que é própria das ovelhas. O Evangelho de Cristo é esse Evangelho da paz. Por isso Jesus dizia, né? Na casa que vocês chegarem, vocês têm que dizer paz a esta casa. Se ali tiver alguém de paz, essa paz vai repousar sobre essa pessoa. Se ali não tiver gente de paz, a paz vai voltar para vocês. A igreja, o apóstolo, o evangelizador não deve ter medo de perder aquilo que ele está oferecendo. Ao contrário, isso cresce. Bom, diga essas palavras que introduzem um pouco do sentido espiritual desta semana a partir da lógica dominical, a partir da inspiração que a palavra do domingo pode dar para a nossa vida. Mas nessa semana, durante a semana, o que é que a gente faz? Está lendo o Evangelho de Mateus. É uma catequese, não é? Todo o Evangelho, mais do que noção de história, contar as coisas assim com detalhes históricos, não é isso. É uma teologia, é uma catequese. Qual é a catequese que está contida nesse Evangelho que nós lemos nessa segunda-feira? De que forma esse Evangelho pode nos inspirar? O texto de hoje é o de Mateus, no capítulo 9, versículos de 18 a 26. Olha o que é que diz o Evangelho. Enquanto Jesus estava falando, um chefe, alguém que era líder no meio do povo, é uma liderança da comunidade, aproximou-se de Jesus. Então, alguém de Israel, da cultura, alguém da religião, não é, de Israel, se aproxima de Jesus. Ele se aproxima e inclinou-se profundamente diante dele. Aqui, para quem é catequista, para quem é evangelizador, a gente já está vendo aqui, não é? É um homem de Israel, gente que bebe do Antigo Testamento, que se inclina diante de Jesus. É um ato de reconhecimento, é uma cultura que está agora reconhecendo a pessoa de Jesus. Mas olhemos aqui também que no Evangelho de Mateus, no início, são os magos que vêm do Oriente, não é, buscando uma orientação a partir de uma estrela que os estava guiando, que chegam no lugar onde Jesus estava, e a primeira coisa que eles fazem, eles se inclinam diante de Jesus para dar os seus presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro, símbolo da realeza daquele menino, o incenso, símbolo da sua divindade, a mirra, expressão da sua humanidade, do sofrimento que ele haveria de ter. Aqui, mostrando esse homem que se inclina diante de Jesus, eu acho que tem uma catequese sobre o corpo na oração, porque esse se inclinar diante de Jesus é uma forma de, com o corpo, expressar um reconhecimento e fazer um pedido. A oração não é apenas a oração verbal. Na catequese, a gente precisa ensinar também, por exemplo, a prática litúrgica. E a prática litúrgica não é feita somente de palavras. A liturgia é feita de gestos, mãos que se erguem, olhar que se eleva, cabeça que se inclina, joelhos que genufletem, que se dobram, não é? Prostração quando alguém é ordenado, não é? Ou consagrado, prostração, unção do corpo, unção de objetos, é o cheiro do incenso que entra pelos nossos narizes, é o som de um cântico que entra pelos nossos ouvidos. Então todo o corpo entra na prática da oração, na prática litúrgica. Um jejum que é feito, lembra o sábado passado, né? Os discípulos diziam: por que é que os teus discípulos não jejuam? Jejuar é uma forma de rezar. É rezar com o estômago, é rezar com o corpo, rezar com as forças físicas que você deixa que cedam, que diminuam no seu excesso, para que o corpo se regenere, se
possa repartir com as suas energias que estão acumuladas a partir daquilo que você recebeu da natureza, a partir daquilo que você come. Portanto, aqui, para quem é catequista, para quem é evangelizador, para quem é evangelizadora, um convite, não é, a gente aprofundar o sentido de um rezar corpóreo. Um rezar, por exemplo, com a liturgia, que é feita de palavras, mas que é feita também de gestos e de atitudes. Agora, a palavra deste homem, não é, que foi precedida do seu gesto, ela agora aqui também entra. Agora nós vamos ouvir, vamos emprestar os nossos ouvidos, não é, a essa escuta. Já vimos esse gesto, esse homem que chega e que se inclina diante de Jesus. Que tal você hoje também na sua oração começar por um gesto muito aberto de se inclinar diante de Deus? De sentir o seu corpo que faz esse movimento, que desce. Não fazer isso mecanicamente, mas sentir o peso, não é, da cabeça sobre o pescoço. E quem sabe lembrar daquela palavra de Deus que diz assim: este povo é um povo que tem um pescoço duro, tem uma dura cerviz, né, uma cervical que não se dobra. Então, rezar com o corpo, rezar com atitudes. Mas se você gosta de elevar as suas mãos para rezar, faz esse gesto com simplicidade. Sente o peso da sua mão. Não é? Sente se tem vento soprando, como eu estou sentindo aqui agora, que tem vento que sopra, não é, sobre a minha mão. Sente o seu corpo, entra com o seu corpo na oração. Sente os seus pés apoiados no chão, sente se esses pés sentem uma espécie de formigamento, se tem tensões acumuladas nos pés, nas pernas, na panturrilha, nas coxas, não é? Se você está sentado, sentir que suas nádegas estão apoiadas no assento de uma cadeira, sentir o espaldar da cadeira apoiado nas suas costas, sentir que sua coluna fica reta, que você busca uma posição ortodoxa, uma posição que é reta, que é correta, com o corpo que se alinha com o que você está fazendo e com aquilo que você está dizendo. Essa sintonia e esta sincronia está no tempo da oração. Está em sintonia com o corpo para estar em sincronia com o tempo que você dedica à oração. Para que esse momento da oração não seja um momento em que a sua mente divaga, mas você esteja no lugar onde você está. Esse gesto desse homem aí, de se dobrar diante de Jesus, o põe na sintonia com o seu corpo e com aquilo que ele vai dizer, com o tom da sua voz, com aquilo que ele vai expressar, que ele vai falar, mas o põe também na sincronia. Ele está naquela hora presente, ele está naquele lugar, vivendo aquele momento, vivendo aquela experiência. Você também, eu, estamos vivendo a nossa experiência, vivendo o nosso tempo, nós estamos fora dele. Estamos nele, com isso, com as coisas que isso implique, de dor, de sofrimento, de tristeza, de raiva, de decepção, de alegria, de esperança, de sonhos, de efusão, de visões, não é? Tudo numa sintonia muito grande. Mas damos ouvido agora à palavra deste homem. Minha filha acaba de morrer. Olha, a filha acabou de morrer e ele está ali diante de Jesus. A filha acabou de morrer, mas ele não ficou com o féretro. Ele não ficou diante da menina morta. Ele vai nessa hora da morte da filha, acaba de morrer e ele imediatamente vai até Jesus. Para mim e para você a pergunta é: o que é que está morrendo em mim? Pode ser que a morte de alguma filha, de algum filho, de algum projeto que eu tenho como meu filho, como minha filha, como a minha desilusão, a morte de um relacionamento, a morte de uma iniciativa que você teve. Estou vendo que isso está acabando de morrer em mim. O entusiasmo que eu tinha por alguma coisa que eu estou perdendo. Imediatamente ir para Jesus, ir até Jesus e apresentar essa situação. Ele diz: a minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Esse homem sabe que existe uma lei na vida, que é essa lei da biologia. A vida acaba. A vida chega ao seu fim. Mas esse homem é um homem que não quer se render a esta lei férrea da biologia, não é? Aos esquemas que a vida biológica segue. E ele disse: vem, impõe a tua mão e ela viverá. Essa promessa de vida que tem nas mãos de Jesus. Ele sabe que a mão de Jesus é uma mão que pode refazer as coisas. O Evangelho diz que Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Você lembra que Mateus estava sentado
coletando impostos. Jesus passou, chamou Mateus e ele imediatamente se levantou e seguiu Jesus. Agora a gente está vendo que Jesus também é este que segue a gente. E ele não seguiu esse homem sozinho. Esse homem é anônimo, aqui o nome dele não aparece. Quem é esse homem? Pode ser você, sou eu. Jesus vem e segue a gente, mas ele não vem sozinho. Ele vem trazendo os seus discípulos, ele vem trazendo as suas discípulas. Eu e você, nós somos discípulos de Jesus e nós precisamos aprender a seguir Jesus quando ele vai seguindo a humanidade nas suas dificuldades. Aqui a gente está vendo colocado diante de nós a arte do acompanhamento, a arte do seguir. Antes de a gente se tornar padre, antes de ser ordenado diácono ainda, nós recebemos um ministério na igreja, chamado Ministério do Acolitato. Existem leigos também que recebem esse ministério. Agora está aberto também não só para homens, mas para homens e para as mulheres. A palavra acolitato vem do verbo akolutein em grego, que aparece aqui. Akolutein significa seguir. Não é que o acólito é aquele que segue o sacerdote no altar, que acompanha. Então, mas isso aqui que é da liturgia, a gente tem que levar a liturgia para a vida, não é? Então, isso significa que nós que somos cristãos temos que aprender a arte de acompanhar. A arte de acompanhar Jesus e a arte de descobrir como é que Jesus acompanha as pessoas. Ele acompanha não somente com o seu olhar, ele acompanha com a sua presença, ele acompanha de forma imediata. Ele imediatamente levantou-se e seguiu. Agora esse verbo aqui, Anastasa, esse verbo como ele aparece aqui, não é o verbo que está na palavra anastasis, que significa ressurreição, o verbo levantar-se, a gente já falou disso na semana passada. Então aqui como que essa possibilidade, essa problemática que esse homem traz, é um momento em que Jesus se levanta. É como se a gente dissesse, aqui tem uma experiência de ressurreição, de se levantar. Não é? Dessas mortes que acontecem na vida da gente, a gente tem que saber se levantar. Como ontem a gente meditou sobre a questão de Pedro, se você não assistiu o vídeo de ontem, vá lá e assista, e curta, encaminhe, tudo aquilo, como a gente já disse sempre. Mas essa capacidade de se levantar, de se reerguer, não é, das nossas dificuldades. Então a gente aprende com Jesus hoje aqui essa arte do acompanhamento. Jesus que sabe acompanhar os seus e acompanhar o ser humano e faz com que os seus acompanhem os seres humanos que têm as suas necessidades. Jesus vai caminhando, acompanhando aquele homem, mas o que é que aconteceu? Uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Gente, uma mulher com hemorragia era uma mulher que, segundo a lei, ficava impura. Levíticos 15, 25 nos fala disso, é a chamada impureza legal. Essa mulher ela não podia tocar em nada, ela não podia tocar em ninguém, tudo que ela tocasse ficava impuro. Ela toca em Jesus. Não se preocupou se Jesus ia ficar impuro ou não, mas ela tem outra coisa na sua cabeça. Ela foi uma mulher, se a gente diz que aquele pai não se deteve pela lei da biologia, essa mulher não se detém sobre essa lei legal que diz que se ela tocar em ela não pode tocar em nada, nem ninguém pode tocar nela. Ela vai além daquilo que é a letra da lei. Essa é uma mulher que sabe ir além das instituições. Uma pessoa que fica apegada às normas e às leis institucionais é gente que não cresce. 12 anos é a idade da adolescência, né? Essa mulher, como que 12 anos naquele sofrimento, fez com que ela também amadurecesse e entrasse nessa idade da rebeldia e da ousadia. Ela foi ousada, ela não aceitou aquela lei que dizia que ela não podia tocar em nada e não podia tocar em ninguém. Era uma mulher que não podia mais receber o abraço do seu marido, que não podia ter mais relações sexuais com ele, porque se tivesse ele ficaria impuro. Então é uma mulher que não toca nem é tocada, está dentro dessa sua tristeza, está dentro desse seu sofrimento, mas ela diz, chegou a hora de romper com isso. Era preciso ela agora ter a ousadia de romper com os esquemas. Porque essa mulher está dentro daquele espírito, daquilo que vai dizer São Paulo depois. A letra mata e o espírito é aquilo que vivifica. Essa mulher deixou que dentro dela alguma coisa que não era só a letra da lei funcionasse. Ela tinha um pensamento. E ela disse, ela pensava consigo, se eu conseguir tocar ao menos no manto dele, eu ficarei curada. Essa mulher era uma mulher que, para além daquilo que dizia o texto da lei lá no Levítico, ela sabia que ela podia se tornar viva
por causa de um toque neste homem. Jesus é aquele que toca em nós e nos vivifica, porque nele, como vai dizer a carta aos Colossenses capítulo 19, habita a divindade. Ele é o poder de Deus encarnado, é Deus encarnado no meio de nós. Então, quando esta mulher tocou em Jesus, Jesus voltou-se e ao vê-la disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. Jesus não perguntou para ela: rapaz, você não leu o que está no livro da lei, você não sabe que você não pode tocar em ninguém, tocar em nada, etc. Não. Jesus apoiou a rebeldia desta mulher. Jesus apoiou o ato corajoso que ela teve de romper com a lei. O que está escrito na letra é uma coisa, mas você sobreviver da fé, você sobreviver do Espírito, que está para além de uma letra que poderia te escravizar. Coragem, filha, tua fé te salvou. Vamos, quem sabe, no dia de hoje, apoiar todas essas rebeldias sadias que o mundo tem. Vamos aprender, como Jesus, a acompanhar as pessoas e, passando pelas pessoas, a apoiar o que existe de melhor dentro delas, até que num determinado momento parece que é uma contravenção, parece um ferimento das normas e das regras, mas a gente precisa ter coragem de promover a vida, de dar valor à vida, de apoiar a vida que teima em estar ali presente, que ousa se manifestar. A mulher ficou curada a partir daquele instante. Daquele instante, depois da palavra confirmadora de Jesus. Olha só, Jesus nos confirma na nossa fé, Jesus nos confirma nos nossos projetos. Você está vivendo alguma situação que pode ser uma espécie de hemorragia na sua vida, onde você está perdendo vida, que sangue é vida, né? Que você está perdendo energia. Que situação é essa? O que é que você está pensando no meio dessa situação? Você está sendo pressionado pelas leis e pelas regras institucionais que dizem que você não pode tocar, você não pode fazer, ou você está sendo como essa mulher corajosa, sonhando, idealizando. Jesus confirmou o sonho dela, o desejo dela. A tua fé te salvou. O Evangelho diz: a partir deste instante que Jesus disse essa palavra, ela ficou curada. É a palavra de Jesus confirmando o sonho do ser humano. É a palavra de Jesus confirmando a rebeldia do ser humano. É a palavra de Jesus confirmando a coragem do ser humano. É preciso ter coragem. É preciso ter força, como diz aquele canto, né? É preciso ter grana sempre. E aí a gente vê essa mulher assim, cheia de energia, cheia de força, inspirando a mim e a você no início dessa semana. Bebamos dessa energia que emana do Evangelho hoje, desta força, desta vida, desta vitalidade, desse milagre que está acontecendo, jorrando nessas páginas do Evangelho. Jesus continuou o seu caminho, acompanhando aquele homem, aquele chefe, e quando chegou à casa do chefe, estavam lá os tocadores de flautas, a multidão alvoroçada. Tocador de flauta, porque para tocar, não é, as músicas próprias do luto, não é, a forma de celebrar aqueles funerais. Mas Jesus disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, ela está dormindo. E começaram a caçoar de Jesus. E quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, ela se levantou e essa notícia se espalhou por toda a região. Gente, nos dias de hoje, vamos seguir os passos de Jesus? Jesus está aqui, seguindo os nossos passos, acompanhando a nossa história, acompanhando a nossa vida, e nós queremos acompanhar, como suas discípulas e seus discípulos, os seus passos. Nós vemos nos nossos caminhos, né, essas pegadas do Senhor ressuscitado, que está aqui, contida nesse Evangelho, que nos ilumina, que nos guia. Eu tive essa alegria de meditar com você a palavra de Deus no dia de hoje. Quem sou eu? Sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tive a alegria de meditar com você a palavra de Deus. Tem aqui esse meu perfil no Instagram, mas tem também lá a minha página no YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra. Tem a minha página lá no Facebook, meu perfil no Facebook. É uma alegria se você lá também me segue, mas eu quero que junto comigo nós sigamos a Jesus e as suas pegadas. Muito obrigado a você que acompanhou essa nossa meditação. Eu digo a você: comente, curta, encaminhe essa live. Ouvi, Senhor, a minha oração. Chegue a vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti
para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. E já que o sol não vai me permitir ler aqui o nome das minhas amigas, dos meus amigos que estão me acompanhando nessa hora, deixa eu pegar aqui um pouquinho de sombra e assim eu posso ler, né, tranquilamente o que está aqui, o nome de quem está nos acompanhando. Um abraço para o Daléa, acompanhando a nossa live, a Niri Gomes, Dilma Sandes, Genilza Lisboa, a Sandra, Joyce França, ao padre Dailton Costa, aqui um abraço para ele, acompanhando essa nossa live. Quem é mais que eu tenho aqui acompanhando? São essas pessoas que estão aqui acompanhando nesse momento, que é Madrugada Brasileira. E então eu deixo o meu abraço para você, minha amiga, meu amigo, que acompanhou esse nosso momento. Vamos salvar a live aqui, depois vamos encaminhar lá nas nossas outras páginas. E agradeço a você a companhia e desejando para você uma semana verdadeiramente abençoada. Se você chegou agora no finzinho da live, vai lá e pode ver desde o início. Joyce, um abraço para você também, muita luz, muita inspiração aí para você, no seu trabalho, na sua vida cristã. Gente querida, boa semana, fiquemos com Deus.